bom? É Sueli Peroto, do canal Universo Literatura. E eu vou gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar de depressão. Baseado nesse livro aqui que eu li, Lost Dream, para embrulhar fatos. Fala da Érica. Da Érica é Érica Canalha. Esse livro conta a história de Miriam, uma adolescente que perdeu a graça de viver. Essa menina, ela acha que o mundo não tem mais cores, viver virou um fardo. Que aos 13 anos, 13 ou 15, nessa época, ela já não encontrava mais motivos para viver. Ela procurava e não encontrava. Ela tentou suicídio, muitas vezes ela acordava de noite e chorava por estar viva. Então, os pais não era presente na escola, nas festinhas, ele não comparecia e ela se sentia sozinha no canto, isolada. E assim foi. A vida dela se tornando triste, ela entrou em depressão profunda. E um dia na livraria, ela andando, tinha um bombeiro, um homem que a observava. Ele ficou olhando para ela. Ele achava que ela precisava de ajuda. Viu a menina triste, sozinha. Aí ele começou a conversar com ela. Aí começa vai, começa vem. E ele contou de um menino também, que passava por esse mesmo problema que ela. O nome dele era Eduardo. Ele tentou suicídio, ele ficou paralítico, ele pulou da janela. E ele vivia trancado num quarto, não queria conversar, não queria amigos. Os pais dele também eram ausentes, os avós gostavam muito dele. Os avós não sabiam mais o que fazer para que ele saísse daquele quarto. Então ele pediu que a Miriam fosse até lá. E se ela conseguia fazer com que esse menino voltasse a ter ânimo de viver. Aí ela pensou com ela, mas não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar. Aí foi na casa desse menino, o Eduardo, tentou falar com ele e não abriu nem a porta. Isso foi várias vezes, ela foi lá e não conseguiu. Ela teve uma ideia de botar por debaixo da porta os manuscritos dela, que ela fazia, né, que ela gostava muito de ler, e até ela abandonou a leitura, ela queria ser escritora. Ela abandonou isso, esse talento dela, por não achar que os pais não incentivassem, não haveria interesse da parte dos pais. Então ela conseguiu, colocando esse manuscrito debaixo da porta, e esse menino leu esse manuscrito e ficou interessado, achou interessante a história, o manuscrito dela, que falava dela, da vida dela, né? E ele abriu a porta e ela entrou, começou a conversar, os dois. Eles acharam que eles tinham muita afinidade, muita cumplicidade. Ela gostava das mesmas coisas que ele, ela gostava de ler e escrever, ele gostava de desenhar, os gostos eram iguais. Então começou ali uma grande amizade entre os dois. E depois, mais pra frente, também conheceu o Ema, que se tornou um grande amigo deles também. O Ema era um menino também sofrido, uma família desestruturada. Os pais maltratavam, o pai era bêbado, drogado, batia nele. Então se tornou também um amigo deles. Ficou Mira, Eduardo e Ema. Se tornaram grandes amigos. Aí o bombeiro, esse bombeiro que era amigo dela, que se tornou um grande amigo, mais pra frente ele se torna o seu namorado. A diferença de idade deles era grande, mas eles se tornaram namorados. E ele ajudou bastante ela, ajudou ela a publicar o livro dela, né? Na editora que ele conhecia. E eles começaram a ter muitas coisas a fazerem, muitos compromissos. E nesse meio tempo, nessa vivência toda, eles conheceram várias pessoas no caminho, várias pessoas com os mesmos problemas, de solidão, de rejeição, sem perspectiva. Várias pessoas que o bombeiro, depois ele passou de bombeiro e passou para trabalhar numa instituição que acolhia, lidava com rapazes, jovens, que passavam por esses problemas também de depressão, que tentava suicídio. Então essas pessoas queriam muito, ela visitavam essa instituição, então ele queria muito que esse livro dela se tornasse realidade. Foi quando o bombeiro ajudou ela a publicar esse livro. Então, esse livro, ele conta
a história dessa menina que era depressiva, esses amigos dela, que ela superou isso, ela superou com os amigos, ela encontrou pessoas no caminho dela que o ajudaram, mas nem sempre as pessoas, os jovens, encontram pessoas no caminho que possam ajudá-los. Às vezes a família, os pais nem enxergam que os filhos estão passando por um problema desses, porque é uma doença da alma, é uma doença que ataca, afeta qualquer pessoa de qualquer idade. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser velho. É uma doença que afeta, é uma doença da alma. A pessoa perde a vontade de viver, porque não consegue enxergar nada. Isso é uma coisa séria, muito séria. Quando chega nesse patamar, a pessoa tem que procurar uma ajuda médica. Então, isso aí fica meu conselho e minha dica. Pais, procure observar seus filhos, se eles se encontram numa situação parecida, que eles perderam a vontade de viver, vive trancado num quarto, sem querer amigos, sem querer conversar. Pode ser um estágio já de depressão. Isso é muito perigoso, porque às vezes, quando a gente consegue enxergar, já é tarde demais, já aconteceu a tragédia. Então é muito perigoso. A depressão é uma doença que precisa ser tratada. Então, hoje esse assunto foi relacionado à depressão desse livro. No próximo falarei de outro assunto, outros escritores, né? Então, dá um like, continue assistindo o nosso canal e se inscrevendo. Então, um beijo para vocês. Tchau!